Meu nome é Beatriz. Fui diagnosticada com artrite reumatoide aos 16 anos. Eu era atleta de arte marcial, de Kung Fu, e vi meu mundo desmoronar. Na plena adolescência, com 16 anos. Minha vida era treino e do nada, tudo isso desapareceu porque eu não podia mais treinar e nem sequer competir. Ouvi da médica, que era uma doença que não tinha cura, não tinha o que fazer, e eu tinha que ser forte e aguentar tudo isso. Pensa, um adolescente, ouvir isso. Pesado, né? Atualmente eu tenho 26 anos, não tenho mais os sintomas de artrite, tive a remissão dos sintomas, da doença, de toda a inflamação. E eu vou contar toda a minha história de como que eu cheguei nesse ponto, porque não foi do nada e não foi seguindo a medicina convencional tradicional. E para isso eu vou contar a história desde o começo para vocês entenderem tudo certinho em ordem cronológica, para ficar mais fácil o entendimento. Como eu disse para vocês, eu fui diagnosticada com artrite aos 16 anos de idade. Aos 16 eu era uma menina muito ativa, eu praticava esportes, eu era atleta de Kung Fu, e eu treinava muito, 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 muito. Eram umas 12 horas de treino por semana, tá? Mais ou menos isso, se não mais. Mas pelo menos era 12 horas de treino por semana que eu fazia. Eu treinava em casa, treinava na academia, treinava no parque, fazia um monte de coisa. Eu tinha costume de acordar de manhã cedo pra correr, fazer corrida, fazia treino de fortalecimento, fazia os treinos específicos do Kung Fu, porque a modalidade que eu era atleta era a modalidade de formas, né? Uma modalidade como se fosse uma luta imaginária, uma sequência de movimentos. Não era a parte de luta, de combate em si. Mas enfim, né? Até que um pleno dia, né? Eu até lembro, como eu falei, eu acordava cedo pra correr de manhã. Eu comecei a correr, eu falei, nossa, meu tornozelo tá doendo, que estranho. Dorzinha estranha, nunca senti isso. Mas tá bom, né? Eu ignorei, continuei correndo e tal. Aí, depois eu continuei fazendo isso durante a semana, né? Acordando e correndo, e a dor só piorava. Ela piorava, piorava, cada dia ficava pior. E às vezes eu acordava de manhã, eu tinha acabado de acordar e eu já tava com dor. Eu achei isso muito estranho. Fui no médico, no hospital aqui da região. Ele disse que era tendinite, me receitou anti-inflamatório. Mas eu, como uma boa atleta, eu sei que é uma tendinite. Eu senti, eu falei, isso aqui não parece tendinite, tá esquisito isso aqui, eu nunca senti isso antes. É muito estranho. E a dor foi só piorando, piorando, piorando. Eu tomando os anti-inflamatórios, né, dava uma ajudada, mas não melhorava totalmente a dor. E eu comecei a ter problemas no estômago, né, porque pra quem não sabe, o anti-inflamatório ele ataca o estômago. Comecei a ter muita dor de estômago. Fui no médico perguntar se tinha como trocar o remédio, alguma coisa assim que eu podia fazer. Até ter um diagnóstico certo que estava acontecendo comigo, né? Minha mãe estava correndo atrás disso, eu era menor de idade. Aí ele falou: ah, toma omeprazol. É assim, né, gente? É muito legal. Assim, já vou fazer um certo comentário sobre a medicina tradicional, a medicina de hoje em dia. Passa um remédio que trata o seu sintoma, mas não trata a causa. Aí você trata um sintoma que gera outro sintoma, que gera outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E quando vai gerando outro sintoma, você toma mais um remédio, que corta esse sintoma, mas que gera outro sintoma, que depois você toma outro remédio que corta, e vai. Enfim, é esse o ciclo, né? Enfim. Ele me receitou omeprazol. Tomei omeprazol, né? Mas eu já sabia que o omeprazol não era uma coisa muito boa pra ficar se tomando. Meus pais são da área da saúde, são dentistas, cirurgiões dentistas, e enfim, né? Eu tinha uma certa noção de algumas coisas. Aí eu acabei não tomando mais anti-inflamatório. Falei, quer saber, eu não vou tomar, eu vou aguentar essa dor na marra. Até que um dia, minha mãe me levou numa médica, ela pediu uns exames, e aí veio meu diagnóstico de artrite, porque fez aqueles exames, eu esqueci o nome, fator reumatoide, o FAN, eu não lembro na época, sabe? Eu era muito jovem, hoje em dia eu nem tenho mais isso, nem se pede mais esses exames, porque, enfim, eu falei, eu tive remissão. Mas pediu esses exames e constatou que eu tinha essa doença autoimune, que eu tinha artrite. E aí a médica deu, né, o relatório final, o diagnóstico. E ela falou, olha, você tem artrite. O tratamento é esse, você vai tomar imunossupressores, eu vou te receitar esse aqui, que era o metotrexato, corticoide também. Isso vai ajudar na sua dor, tal, vai controlar o avanço da sua doença. E é isso. Aí, a primeira coisa que eu perguntei, porque eu tava louca, gente, já fazia muito tempo que eu não treinava, sabe? Eu treinava de jeito muito adaptado em casa, mas eu não conseguia treinar na academia. Isso me deixava muito puta, porque eu queria treinar. Eu tava assim, quero treino, quero treino. Menina doida que treinava a semana inteira, o dia inteiro, e não podia mais treinar. Então, pensa a cabeça da pessoa. Eu já tava assim, quero treinar. Até que eu até perguntei pra médica. Eu falei, quando eu vou poder voltar a treinar? Esses remédios eles vão cessar minha dor totalmente? Como que vai ser, né? Aí ela falou, então, depende, mas geralmente não. A sua doença vai continuar avançando, a sua doença não tem cura. E infelizmente é isso. Eu falei, tá, mas e os treinos, assim? Porque eu sou atleta, eu participo de competições, como que fica? Os treinos, esse tipo de coisa. Ela falou, então, eu acho que você não vai. O recomendado é que você não continue a treinar, né? Porque é uma atividade física, né? Um esporte de alto impacto. E não é recomendado para pessoas que têm o seu problema, a sua doença. Então, competir é uma coisa que você não vai poder mais fazer, infelizmente. E esse vai ser o tratamento, você vai ter que ser forte, pode dar alguns efeitos, mas é por uma boa causa, tá? E é isso. Quando eu vi isso, gente, eu senti meu mundo desmoronando. Eu lembro que eu fiquei até sem palavras. Meu coração, tipo, fez assim. Eu tava com a minha mãe, eu fiquei com uma reação, tipo, cara, como assim? Como assim eu tenho uma doença que não tem cura, não tenho o que fazer? Eu não vou poder voltar a treinar, não vou nem sequer competir. Como assim? Isso era minha vida, era meu sonho, era a coisa que eu mais amava fazer. Como assim? Do nada. Do nada, assim. Eu não posso mais fazer. Como assim, gente? Eu fiquei tipo, cara,
Eu fiquei sem palavras, eu fiquei, tipo, paralisada com esse tipo de notícia que a médica me deu. Tanto é que eu comecei a fazer o tratamento com imunossupressores. É, para quem conhece, o próprio nome fala. Imunossupressor é um remédio que suprime o seu sistema imune. Por que que acontece quando você tem uma doença autoimune? É como, eu vou falar de uma forma bem simplificada. É como se o seu corpo tivesse contra você. É como se ele gerasse anticorpos contra você. No meu caso, meu corpo estava gerando resposta autoimune, né? Gerando inflamações nas articulações. Algumas pessoas geram problemas na tireoide, geram problemas cerebrais, né? Com anticorpos, inflamações. O seu corpo vira contra você no cérebro, por exemplo, no caso de esclerose múltipla, nos nervos, esse tipo de coisa, entendeu? Então, tem muitos tipos de doença autoimune e cada uma corre no lugar do corpo. Às vezes na pele, né? Por exemplo, dermatite atópica, enfim. No meu caso, foi artrite, né? O meu corpo resolveu me sabotar, resolveu me atacar o próprio corpo nas minhas articulações. Aí, né, comecei os imunossupressores, metotrexato e corticoide. E aí começou a ter vários efeitos, adversos efeitos ruins, né? Pergunta se tomando corticoide e metotrexato imunossupressor resolveu o meu problema. Não, eu continuava com dor. Diminuía um pouquinho, vai, não fala que não diminuía nada, sabe? Sei lá, diminuía pelo menos uns 20, 30% da minha dor, que já era algo, né, que melhorava um pouco mais a minha qualidade de vida, né? Mas a maior parte da dor ainda estava ali, mesmo tomando metotrexato e corticoide. E comecei a ter depressão. O remédio pode dar depressão e também minha situação. Como eu falei pra vocês, uma adolescente, 16 anos, tão nova, jovem, que treinava igual uma doida todo dia, não poder mais fazer isso, então pensa que como pegou o psicológico da criança, né? Fiquei com depressão. Como eu falei, o imunossupressor ele suprime o sistema imunológico. Comecei a ter vários problemas de saúde. Eu juro pra você, gente, não é mentira. Eu tinha infecção urinária todos os meses. Se eu tivesse sorte, era a cada 2 meses, mas era de lei. Todo mês eu sabia que eu ia ter a bendita, a desgraçada da infecção urinária. Tanto é que eu tenho trauma até hoje. Quando eu começo a sentir alguma ardência ali embaixo, eu já fico, meu Deus do céu, não pode ser. Eu tenho até com certo trauma de infecção urinária, né? Porque, pra quem não sabe, tratamento de infecção urinária era o quê? Antibiótico. Então pensa, eu tomava imunossupressor, corticoide e todo mês eu tomava antibiótico. Pensa o estrago que tava fazendo no meu corpo. Tomando isso toda hora. Tava assim, meu corpo tava lascado. Então, eu não tinha energia, eu tava depressiva, eu tava com o estômago lógico lá embaixo, ficando doente pra caramba, tava sempre com resfriado ruim, sempre com infecção urinária todos os meses, tomando antibiótico. E não satisfeito, ainda os médicos, né, minha mãe querendo buscar mais soluções médicos melhores, né, minha mãe, né. Ela me levou no Hospital das Clínicas, achou uma médica especialista, reumatologista, que ela teve a grande ideia de me dar mais um imunossupressor, porque o metotrexato e os corticoides não estavam sendo o suficiente para tratar as minhas dores e a minha doença autoimune. Meus exames de sangue constatavam isso e minhas dores também, né? Aí ela me passou outro, então eu tava tomando metotrexato, corticoide e passei a tomar leflunomida. Tava tomando 2 imunossupressores, eram vários comprimidos que eu tomava. E aí mais outra coisa começou a acontecer comigo. Comecei a ter muita queda de cabelo, meu cabelo ficou muito ralinho, gente. Dava pra ver meu couro cabeludo só de fazer assim, sabe? Tava muito ralo o meu cabelo. E eu fiz esse tratamento convencional com imunossupressores e corticoide por 1 ano, mais ou menos. Sofrendo tudo isso, né? Infecção urinária todo mês, depressão, mal-estar, tudo, falta de energia, enfim. Minha vida tava uma merda. Eu de verdade tava ligando pra mais nada. Minha vida tava uma bosta, de verdade. Eu lembro até hoje, não desejo isso a ninguém. Até porque, depois de 1 ano seguindo esse tratamento, já não tava fudido o suficiente. Eu tive insuficiência renal. Tive insuficiência renal, fiquei internada lá na Beneficência Portuguesa. Tava com 17 anos, tinha acabado de fazer 17 anos. E foi foda, foi complicado, não foi fácil. Minha mãe, ela ficou agoniada, eu lembro até hoje dela me vendo agoniada, da situação que eu tava. Até que eu ia no hospital todo mês, gente. Pelo menos uma vez por mês eu ia no hospital pra ver, por exemplo, infecção urinária. E esse dia que eu tive insuficiência renal, eu nem queria ir. Eu tava me sentindo mal, assim, mas eu tava mal todo dia, sabe? Então foda-se, sabe? Minha mãe foi. Minha mãe, eu lembro, ela falou: Bia, você não quer que eu leve você no hospital? Você não parece bem. E eu por dentro, pô, eu nunca tô bem, mãe. Então, eu não queria expor a ela, tipo, fazer ela me levar à toa no hospital pra, sei lá, tratar de novo alguma infecção urinária ou se alguma coisa à toa, porque às vezes ela me levava no hospital e sempre não era nada. Ah, não, não é nada, é normal. É normal dos medicamentos, é efeito do medicamento, mas tá dentro da normalidade, né? É sempre umas coisas assim. Aí eu não queria, sabe, que minha mãe me levasse à toa, e já era de noite, sabe? E eu não queria que minha mãe passasse por isso, né? Minha vida já tava uma bosta, eu não queria que ela passasse por isso também, né? Então eu escondia muita coisa da minha mãe, sim. Eu tava muito mal, mas eu fingia que tava tudo bem pra ela. Porque eu não queria que ela se preocupasse. Mas enfim. Ela ficou insistindo pra eu ir no hospital, porque eu tava parecendo muito mal, né? Falei, nossa, tá, já que ela tá insistindo, eu vou, né? Vai, vamos. A gente foi, né? A gente fez os exames e tal. A médica pediu os exames, aí eu fui lá, tal, deu os resultados. Aí eu lembro dela olhando assim, ela fez um. Ela baixou assim, ela falou: olha, a sua creatinina deu alta, falou algumas coisas ali, e eu vou ter que te internar. Você vai ter que ficar internada aqui e tal, não sei o quê. Aí eu já fiquei assim, nossa, mas por que eu vou precisar ficar internada? Eu pensando, mas que saco, eu só queria ir pra casa. Porra, ficar internada, que histórias, né? Enfim, ela falou, então,
Você tá com, provavelmente, alguma insuficiência renal. A gente vai avaliar melhor certinho isso aqui. E você tá correndo risco de morte, por isso que você tem que ficar internado. Não é uma doença leve, é uma doença grave. Isso aqui tem que ter atenção, tal, não sei o quê. E a minha reação ao ver isso, né? Uma pessoa ficaria tipo, meu Deus, eu tô correndo risco de morte. Minha reação foi dar risada. Eu dei risada, gente, eu dei risada. Eu tava no foda-se, sabe? Você vê a merda que eu tava na minha cabeça. Eu dei risada. Eu dei risada, assim, tipo, sério, eu tô correndo risco de morte. Porra. Foi tipo mais ou menos assim a minha reação. E a minha mãe viu isso, eu olhei pra ela assim, tipo. E a minha mãe com uma cara, tipo, coitada. Eu lembro até isso, mas enfim. Passei por essa merda e fiquei internada com insuficiência renal toda fodida por causa dos medicamentos. Foi os medicamentos, sim, os imunossupressores que geraram essa insuficiência renal. Aí a minha mãe, agoniada, vendo tudo isso que eu tava passando, uma menina tão jovem, com a cabeça toda fodida já, por causa da situação que eu tava, depressiva, tudo. Ela foi atrás de um tratamento alternativo chamado Protocolo Coimbra, que é basicamente altas doses de vitamina D. Mas não é só isso, tá, gente? Não é só altas doses de vitamina D, como muito médico fala aí. Porque tem muito médico preconceituoso com esse tratamento, eles nem sequer sabem como funciona. Se fosse só vitamina D, o nome do tratamento seria altas doses de vitamina D, e não Protocolo Coimbra. Tanto é que você perguntar pra eles se eles questionam o seu tratamento, você pergunta como funciona o tratamento, você sabe? Eles não sabem, eles acham que é só a vitamina D. Mas enfim, foda-se. Depois eu falo isso mais pra frente. Minha mãe veio com esse protocolo, né? Eu tava internado, já tava de saco cheio, sabe? Já tava quase recebendo alta pra sair daquele lugar. Aí a minha mãe falou, filha, lembra daquele tratamento que eu falei pra você? Eu assim, qual, mãe? Aquele tratamento alternativo, o protocolo Coimbra, você não quer testar? Eu tô vendo aqui melhor, não sei o que, pode dar certo, filho. Parece que pode ser uma solução pra você, você vai ficar melhor. Ela falando assim, sabe bem? Porque ela já tinha comentado esse tratamento comigo, eu achei babaquice, sabe? Tipo, porra, isso aí é charlatanismo. É um tratamento alternativo, eu tinha preconceito com esse tipo de coisa, sabe? Eu falava, deve ser bobeira isso aí, nem funciona, é efeito placebo, né? Aí a minha mãe, aí eu já fiz aquela cara, tipo, pô. Aí minha mãe falou, filha, vai, testa. Vamos pelo menos testar, vai. Vai que funciona. Se não der certo, tudo bem, a gente para o tratamento. Aí eu pensei, é verdade, eu não tenho nada a perder, eu já tô toda fodida. Tem como ficar pior? Não, né? Eu falei, então foda-se. Aí eu falei, tá, mãe, eu vou aceitar fazer esse tratamento. Aí eu aceitei fazer o protocolo Coimbra. E até hoje eu me pergunto, por que eu fui tão cabeça dura e não escutei minha mãe desde o início pra fazer esse tratamento? Vamos lá. Então, finalmente, eu comecei o protocolo Coimbra, né? Comecei o protocolo, com as altas doses de vitamina D. Eu comecei com uma médica do protocolo aqui em São Paulo, né? E pra quem não sabe, o protocolo Coimbra, que eu chamo de protocolo Coimbra original, ele é basicamente as altas doses de vitamina D, aquela dieta restritiva, né, de cálcio, por causa da vitamina D, que ela aumenta a absorção de cálcio no seu corpo. Então você não pode comer leite, derivados, alimentos ricos em cálcio. Tem todo um controle para você ser feito na sua alimentação, uma quantidade mínima de água e outros suplementos também. Né. Eu comecei esse tratamento Coimbra original, que é basicamente só isso. Basicamente, tá, gente? Não é só isso. Tô resumindo. Aí comecei, né? Tive uma boa melhora em alguns meses. Eu diminui bastante os imunossupressores, mas eu ainda continuava tomando imunossupressor. Continuava com dor, mas realmente tive uma melhora muito boa. Bem melhor do que eu tava tendo com imunossupressor. Mas eu ainda tava com dor. Não tinha melhorado 100%, sabe? Tava tipo tava uns 60, 70%, sabe? Melhor. Bem melhor comparado com os remédios, tava 20, 30 no máximo, em dias bons. Mas aí eu tava meio assim, tipo, porra, não tem como ficar melhor isso. Eu tava ansiosa, eu queria treinar. Eu já tava voltando a treinar, assim, desse jeito eu conseguia fazer alguns treinos, mas não do jeito que eu queria, né? Já tava um pouco melhor. Aí a minha mãe, ela falou, filha, tem um outro médico, ele é lá de Campinas. Ele segue o protocolo Coimbra, mas ele inclui outra coisa que também pode te ajudar mais ainda, que potencializa o protocolo Coimbra, que é uma dieta sem glúten. Você quer passar com ele e ver se dá certo? Aí eu aceitei, falei, vamos embora, né, vamos ver. Já achei que também não ia dar certo. Falei, pô, até parece que eu tirar o glúten vai dar certo, sabe? Tipo, pô, nada a ver. Sei lá, na minha cabeça eu pensei isso, né, jovem. Aí, passei com esse médico do protocolo Coimbra, né, lá em Campinas, o Dr. Vanderlei Pires, foi o melhor médico, eu sigo com ele até hoje, foi o que eu fiquei. E aí ele incluiu essa dieta sem glúten e tal, já tipo, tá, eu vou fazer, mas acho que não vai dar certo, né? Já fui assim, desse jeito, não acreditando. Mas tudo bem, passei em consulta com ele, a mesma coisa da vitamina D e tal, mas incluindo a dieta sem glúten, né? Aí fui lá eu, né, tirar o glúten, né, já daquele saco cheio. Falei, tá, mas vamos testar, né? Se é pra eu ficar melhor, vamos ver se dá certo. Vai que dá certo. Pra vocês terem ideia, em 3 dias de tratamento sem glúten, eu já senti diferença. Eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer flexão. Eu não conseguia colocar a palma da mão no chão e fazer flexão. E nem sequer apoiar a mão na parede, segurar alguma coisa pesada, por exemplo, uma jarra de suco, girar a maçaneta, qualquer coisinha assim a gente sente. Coisa simples, que a gente nem liga, mas pra quem tem artrite passa a ser uma coisa, tipo, meu Deus, sabe? E eu não conseguia fazer isso. E nesses 3 dias eu consegui apoiar minha mão na parede, com peso. Aquilo me acendeu uma chama de esperança, gente, eu fiquei tão feliz. Dá até vontade de chorar, assim, só de lembrar, porque eu acho que eu até chorei na hora, porque eu fiquei muito emocionado, porque, cara, é só 3 dias e já deu esse resultado, sem comer glúten. Como assim, cara? E a primeira coisa que passou na minha cabeça, eu lembro até hoje, eu nunca mais vou comer essa merda na minha vida. Pensei exatamente nessas palavras. Nunca mais vou comer essa merda na minha vida. E assim foi. Continuo sem comer glúten. E depois desses 3 dias, foram passando meses.
meus sintomas só foram melhorando. Não tomava mais imunossupressores, corticoide, nenhum remédio. Passei só a tomar o protocolo Coimbra e a dieta sem glúten. Voltei o máximo, voltei a treinar, voltei a competir. Foi maravilhoso, sabe? Ganhei campeonatos nacionais e internacionais, tendo artrite, mas sem os sintomas, né? Então foi tudo muito maravilhoso. Minha vida melhorou muito, minha saúde, disposição, minha qualidade de vida, gente. Porque, pô, aquilo que eu tinha não era vida, era uma sobrevida. Eu tava sobrevivendo com aqueles medicamentos. Aquilo não era vida, né? Era muito sofrimento, de verdade, gente. Era foda. E eu não recomendo isso pra ninguém, o que eu passei, pra ninguém. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque, assim, eu sei que tem muita gente que passa por isso e não tem conhecimento sobre esse tratamento. Ou às vezes chegou a ter, aí perguntou pro médico, e o médico já foi com aquele comentário preconceituoso. Não, esse tratamento é experimental, esse tratamento não é seguro, ele é arriscado, ele vai calcificar os seus rins, suas artérias, você vai ter problemas renais, e não sei o que, e não sei o que lá, não compensa, isso aí é charlatanismo. Eu pensava isso também antes de começar o tratamento, eu nem queria começar, porque eu fui cabeça dura, fui idiota de não ouvir a minha mãe. Graças a Deus a minha mãe foi insistente, me levou lá, né? Muito obrigado, mãe, de verdade, sou agradecida por ela até hoje por isso. Então, porra. Mas a gente tem que chegar a um certo nível que a gente tem que falar, tá, não tenho nada a perder mesmo, vamos testar. Pelo menos testa o tratamento, não vai te matar. Tem artigos científicos hoje, eu poderia até mandar se alguém pedir, que comprovam que esse tratamento é seguro. São mais de 319 pacientes do protocolo que foram acompanhados os exames e todos os exames normais. Nenhum com hipercalcemia, não com problemas renais, todos muito bem, de saúde. Exames todos controlados. É um tratamento seguro. Se você seguir o protocolo que eu falei, né? Como eu falei, não é só as altas doses de vitamina D. O tratamento não se resume a isso. Tem mais coisa nesse tratamento, nesse protocolo. Entendeu? Então eu tô fazendo esse vídeo pra você, que tem doença autoimune, tem alguém que você ama, que tem doença autoimune, seu filho, sua filha, primo, tio, tia, enfim, amigos. Tentem fazer esse tratamento. Ele pode mudar a vida de vocês, ele mudou a minha. Eu tava condenada com uma doença que não tinha cura, ela realmente não tem cura, eu ainda tenho a doença, né? Tanto é que se eu parar a vitamina D e parar de comer glúten, minhas dores voltam. Mas eu consigo ter uma vida normal fazendo esse tratamento. Consigo competir, consigo treinar. Tive filho, fiquei grávida, meu filho tá aqui chorando no fundo, não sei se deu pra ouvir. Já tá reclamando, tá na hora dele mamar já, inclusive. Fiquei grávida, enfim, e eu não tive problema nenhum, sabe? Meu filho nasceu saudável, tudo bem, tal. E aí? Sabe? É só isso que eu falo pra vocês. Tentem ser mais mente aberta em testar as coisas. Porque esse tratamento, como eu disse, ele não vai te matar, tá? Se ele não for bom pra você e você não conseguir fazer o tratamento, porque tem muita gente que não consegue fazer esse tratamento porque não consegue ter essa disciplina de ter essa alimentação, não consegue tirar o glúten da vida. Tem muita gente que tá viciada em glúten. O glúten vicia, gente. Querendo ou não, ele vicia. O glúten vicia. Então tem gente que não consegue ficar sem um pão, ficar sem um bolinho, uma pizza, um salgado. Tem gente que não consegue ficar sem leite, sabe? Tem gente que não consegue seguir. Fazer o quê? Eu só queria ter minha vida de volta. Eu faria tudo pra ter a minha vida de atleta de volta. E pra mim isso foi simples, foi uma solução simples. Eu falei, nunca mais vou comer essa merda. Se for pra eu ficar bem, ter uma boa saúde, eu vou fazer esse sacrifício. Sem pensar duas vezes. Entendeu? Mas tem gente que realmente não tá preparada e não tem cabeça psicológico pra tirar esses alimentos da vida delas. Tudo bem. Então não faz o tratamento. Mas, continue como nos supressores. Se isso tá bom pra você, tá bom? Mas é isso, gente. Esse é meu relato do protocolo Coimbra, com altas doses de vitamina D. Eu era atleta, voltei a ser atleta, voltei a treinar. Vou deixar alguns vídeos aí pra vocês verem as coisas que eu faço já com artrite, né? Mas artrite com remissão, né? Sem os sintomas. Pra vocês verem como esse tratamento ele foi incrível na minha vida e pode ser uma coisa incrível na vida de vocês também que tem uma doença autoimune. Tá bom? É isso aí. Agora eu tenho que socorrer meu filho, que já tá dando os gritinhos dele. Tá na hora, mamãe! Tá na hora do pepeto. É isso aí, galera. E aqui, né, subcréditos pra gente conhecer o pequeno Ulisses, meu filho. Essa coisinha linda aqui que tem 6 meses, muito travesso, né? E passando aqui pra dizer uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês no restante do vídeo. Tive insuficiência renal com os medicamentos. 1 ano de medicamentos imunossupressores e corticoides, antibióticos. Né? Tive insuficiência renal, problemas renais. E faço esse protocolo Coimbra desde 2017, estamos em 2026. E pergunta se eu tive problemas renais de novo fazendo o protocolo Coimbra, com as altas doses de vitamina D. Que os médicos, a maioria deles falam que pode dar problemas renais, calcificar os rins, enfim. E aí? Tá uma coisa pra se pensar, né? Tive problema renal com tratamento convencional e não tive até hoje problemas renais com as altas doses de vitamina D, seguindo o protocolo. É isso. Agora acabou, né, filho? Já deu. Tá muito longo isso aí, né? Dá tchau pro pessoal. Tchau, mamãe. Tchau, pessoal.